tá? Vê se vai ficar com a tela cheia para vocês aí. O que a gente estava falando na aula passada sobre risco e retorno, tá, pessoal? É que risco, né, em finanças para a gente, aqui, ó, é uma possibilidade de perda financeira. Tá? Então, quanto maior é a probabilidade de perda financeira, maior é o meu risco. Tá? Ativos que têm maior probabilidade de perda vão ser mais arriscados. Ok? E risco e incerteza, a gente pode em finanças também avaliar como sinônimos, né? Tá? Quanto maior a incerteza, maior o risco que a gente vai ter. Beleza? Aqui a gente viu também, pessoal, retorno, né? O que é retorno? Retorno é o ganho ou perda total que se obtém em um investimento. É o que eu vou ter de retorno mesmo, né? Fato é, pessoal, que quanto maior o risco, maior é a expectativa de retorno que a gente vai ter, né? Se fosse de outra forma, não justificaria correr o risco para ter um retorno mais baixo, tá? Então, retorno é o ganho ou perda total que se obtém em investimento. E a gente viu, então, que a maneira geral para calcular retorno vai ser o quê? KT, né? Onde KT é a taxa observada, tá? Ou retorno, né? Exigido ou esperado no período T. PT é o preço corrente. PT menos 1 é o preço do ativo no período anterior, tá? PT menos 1 é o preço no período anterior. E CT é qualquer fluxo de caixa produzido por investimento, tá? Então, se eu quero ver, por exemplo, qual que é o retorno que eu vou ter se eu comprei uma ação, por exemplo, como é que eu vou fazer? Eu comprei ela hoje, tá? Então, preço no instante inicial. Opa, aqui, ó, tá? T menos 1, tá? Essa ação, ela pode pagar proventos, dividendos, por exemplo, né? Então, vou ver qual vai ser o dividendo que ela pagou no instante T, vou somar com o preço no instante T, menos o preço no momento que eu comprei, T menos 1, dividido pelo preço no momento que eu comprei. Tá? Então, vai ser o quê? O preço no futuro dividido pelo preço de compra, né? O preço no futuro somado com qualquer fluxo de dividendo ou de provento que aquele ativo me deu no período. Tá? Esse é o retorno que eu vou ter com qualquer ativo. Beleza? Tá? Deixa eu pegar os pontos principais aqui da aula passada, tá? Para retomando, a gente retomando aqui e poder avançar. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, olha, retomar esse exemplo que a gente deu na aula passada. Quando a gente pega dois ativos, né, o ativo A e o ativo B, ambos têm um investimento inicial de 10 mil, tá? E eles têm os retornos para cenários, 3 cenários possíveis, né? Um cenário pessimista, tá? O cenário mais provável e o cenário otimista. Ok? No cenário, o ativo A, no cenário pessimista, ele vai dar um retorno de 13%. No cenário mais provável, ele vai dar um retorno de 15%, e no cenário otimista, um retorno de 17%. Tá? A amplitude desse ativo aqui, né, a variação desse ativo, dos retornos, né, desse ativo, vai ser de 4, né? Então, vai variar de 13 até 17. 17 menos 13, né? 17 menos 13, 4. Essa é a amplitude de variabilidade, tá, dos retornos possíveis desse ativo A. Já o ativo B, ele também tem o cenário mais provável dele de 15% de retorno, igual ao ativo A. Só que para o cenário pessimista, ele vai dar um retorno de 7%, enquanto para o cenário otimista, ele vai dar um retorno de 23%. Tá? Ou seja, a amplitude de variabilidade, né, vai ser de 7 a 23. Ou seja, vai variar 16%. Tá? O que acontece aqui, pessoal? Esse quadro resume bem para a gente o que é risco e o que é retorno. Tá? Ambos os ativos têm um retorno mais provável idêntico, que é 15% para ambos os ativos. Tá? Só que o ativo A, ele varia menos, né? A amplitude dele de variação é menor
do que do ativo B. O ativo A varia 4% e o ativo B varia 16%. Isso significa que o ativo A ele tem um risco menor do que o ativo B. Embora ambos tenham retorno mais provável iguais, tá? O ativo A ele é menos arriscado que o ativo B. Ele varia menos, a amplitude de variabilidade dele é menor. Tá? Então, o investidor racional e avesso ao risco, né, ele vai preferir o ativo A, porque ele vai ter a mesma expectativa de retorno para um risco menor. Beleza, pessoal? Tá? Então, isso a gente viu na aula passada, tá? Eu só estou retomando aqui para vocês estarem aquecendo e retomando, tá? Recordando. Então, aqui, olha, o ativo A, ele tem um retorno, né, mais provável, né? 50% dos casos, ele vai dar 15%. O ativo B, também 50% dos casos, né, 0,5%, vai dar também 15%. Só que o ativo A, tá vendo? Ele varia muito mais, ó. Ele varia entre, né, 7, né? 7 e 16, né? 7 e 16. Enquanto o ativo A, né? O ativo B varia 7 e 16, desculpa, né? O ativo B entre 7 e 16. Enquanto o ativo A ele varia entre 13 e 17. Entre 13 e 17. O ativo A tem uma amplitude de variabilidade menor do que o ativo B. Logo, o ativo A ele tem menos risco envolvido nele. Beleza, pessoal? A gente viu isso aqui. Se for pegar numa distribuição contínua de probabilidade, né, uma curva de Gauss lá da estatística, vai ser dessa forma aqui, ó. Ambos os ativos têm o mesmo retorno mais provável, o retorno esperado, que é de 15. Tanto o ativo A quanto o ativo B tem o retorno mais provável de 15. Porém, o ativo B varia muito mais, né? Essa curva azul aqui, ó, varia muito mais do que o ativo A. E essa curva aqui, olha, né? Tem uma amplitude, né, menor. Embora ambos vão ter o retorno esperado igual, de 15% para os dois. Ó. Tá aqui 15%. Beleza, pessoal? Bom, a gente viu também, pessoal, que uma maneira para a gente mensurar risco é pelo desvio padrão. Tá? O desvio padrão, então, é um indicador estatístico comum para medir risco de um ativo, né, dado por sigma K. E ele mede a dispersão em torno de um valor esperado. Tá? Onde o valor esperado, tá, é dado aqui, olha, tá? O retorno esperado, desculpa, o K barra, tá aqui, é o retorno esperado, é o retorno mais provável de um ativo. Ele é dado por essa fórmula aqui, que a gente viu na aula passada. O retorno esperado K barra é igual ao somatório do ativo, né, do retorno no momento J, vezes a probabilidade de ocorrência desse retorno no momento J. Tá? Então, esse é o retorno esperado, a fórmula do retorno esperado. A gente viu também, pessoal, que o retorno esperado, como é que a gente faz? A gente pega a probabilidade de ocorrência nos 3 cenários e multiplica pelo retorno provável nos 3 cenários. Então, o ativo A, o cenário pessimista, 0,25 vezes 13 vai dar 3,25. 0,50 vezes 15 vai dar 7,50. E 0,25 vezes 17, 4,25. Somando isso aqui, pessoal, a gente vai ter um retorno esperado do ativo A de 15%. O mesmo raciocínio também, a gente chega ao mesmo retorno esperado do ativo B, que é 15%. Tá? Agora, o risco, né, calculado pelo desvio padrão, a gente viu que a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, ou essa fórmula, ambos chegam no mesmo resultado. Então, sigma K, que é o desvio padrão, ou o risco para a gente aqui do ativo K, é dado pela raiz quadrada do somatório de J igual a 1 até N, de KJ, que é o ativo, né, no tempo J, menos o K barra, tá?
que é o retorno esperado do ativo, elevado ao quadrado, vezes a probabilidade de ocorrência no momento J. Alternativamente, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, ó. Ambas chegam no mesmo resultado. Então, o sigma K, né, o risco ou o desvio padrão do ativo K, é dado pela raiz quadrada do somatório de J igual a 1 até N, de KJ menos K barra ao quadrado, dividido por N menos 1. Tá, pessoal? Isso tudo a gente viu na aula passada, tá? Eu só estou retomando aqui para vocês poderem recordar. Então, ó, quando a gente fez o desvio padrão, tá, dos ativos A e B, como é que a gente faz essa conta? Eu tenho aqui para os 3 cenários, né? 1, 2 e 3, pessimista 1, mais provável 2 e otimista 3. Então, aqui os retornos, KJ, nesses 3 cenários, 13, 15 e 17. O K barra, a gente calculou, que é 15%. O KJ menos o K barra vai ser quanto? 13 menos 15, menos 2. 15 menos 15, 0. 17 menos 15, 2. Tá? Pegando isso aqui, esse resultado, e elevando ao quadrado, né? A gente vai ter menos 2 ao quadrado, vai dar 4. 0 ao quadrado, 0. 2 ao quadrado, 4. E pegando, então, esse resultado aqui, multiplicando pela probabilidade de ocorrência, 0,25 para o cenário pessimista, 0,50 para o mais provável e 0,25 para o cenário otimista. Multiplicando essas duas colunas aqui, a gente vai ter quanto? 4 vezes 0,25 vai dar 1%. 0 vezes 0,50 vai dar 0 e 4 vezes 0,25 também dá 1%. A gente somando tudo isso aqui, ó, a gente vai ter esse termo aqui, ó, da fórmula de risco. Tá? Então, eu vou somar. 1 mais 0 mais 1 vai dar 2. Tá? Então, ó, a gente já encontrou tudo isso aqui, ó, dessa fórmula aqui. Ó. Nos resta agora tirar a raiz quadrada desse resultado. Raiz quadrada de 2, que é igual a 1,41. Tá? Esse é o risco do ativo A. Tá? 1,41. Já o ativo B, a gente faz o mesmo cálculo aqui. Ó. A gente chegou que o risco do ativo B é 5,66. Tá? Ou seja, ambos os ativos têm o mesmo retorno esperado, que é 15%, né? É o K barra, tá aqui, ó, 15%. Porém, o ativo A é menos arriscado, é 1,41, enquanto o ativo B é mais arriscado, 5,66, tá? Ou seja, é o que a gente viu aqui, olha, por esse gráfico aqui, ó. Ambos têm o mesmo retorno, que é 15%, tá? Só que o ativo B, ele tem um desvio padrão maior, ele varia mais. Então, ele tem um risco maior do que o ativo A, que tem o mesmo retorno esperado de 15 também, só que ele varia menos. Tá? Ou seja, o risco dele é menor. É isso que a gente concluiu aqui, calculando o risco e o retorno. Tá? Tá o risco aqui, ó, 1,41, 5,66, embora o resultado esperado dos dois ativos é 15%. Beleza, gente? Vocês estão acompanhando, pessoal? Esse início, eu sei que ele é um pouquinho mais complexo, é mais chatinho, né? Por isso que eu estou indo devagar aqui com vocês, tá? E pra vocês fixarem mesmo. Tá? Precisa de um pouquinho de estatística, né? Mas é só pouca coisa, tá? Daqui a pouquinho a gente vai sair disso aqui, tá? Vocês vão ver essa parte mais bonita da teoria de finanças, tá? Saindo desse pedacinho aqui, que é um pouquinho mais, né, complicado. Daqui a pouquinho vocês vão ver que é super bacana essa teoria aqui. Bom, a gente tem, pessoal. Tá tudo bem, gente? Eu posso avançar? Como é que tá? Alguma dúvida? Alguém tá com alguma dúvida, pessoal? Se tiver pergunta, eu paro 1000 vezes e repito. Com o maior prazer, tá? Não fica acanhado, não. Tá? Essa parte é um pouquinho mais complicadinha mesmo. Tudo bem, gente? Por enquanto, sim. Tranquilo? Você perdeu a aula, Kevin? Tá conseguindo acompanhar? Sim, tô sim.
Uhum. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Ó, o coeficiente de variação, tá? CV, é uma medida de dispersão relativa, útil na comparação de riscos de ativos com retornos esperados diferentes. Então, o coeficiente de variação vai ser o quê? Eu pego o desvio padrão, né, o risco, sigma K, e divido pelo retorno esperado. Tá? Então, eu pego o risco e divido pelo retorno esperado. Tá? Isso vai ser o coeficiente de variação. Aí a gente pode comparar ativos diferentes. Ó. Ativo X e o ativo Y. Tá? O retorno esperado dos dois ativos, aqui o ativo X, nesse exemplo aqui, ó, é 12%. E do ativo Y é 20%. O desvio padrão, né, ou o risco, tá, do ativo X é 9% e do ativo Y é 10%. O coeficiente de variação vai ser o quê? Eu dividi o 2, né, que é o desvio padrão, pelo 1, que é o retorno esperado. Então, 9 dividido por 12 vai dar 0,75. Tá? E do ativo Y vai ser quanto? 10 dividido por 20, que vai dar 0,50. Tá? Aí eu consigo ter uma relação de risco e retorno. Tá? Ok, gente? Tudo bem? Professor, eu me perdi um pouquinho nessa última parte. O que quer dizer o coeficiente de variação mesmo? O coeficiente de variação, ele vai ser aqui, olha. Quem perguntou? Kevin. Kevin, aqui, ó, Kevin. Coeficiente de variação, tá? Ele vai dar a relação, tá? O sigma K é risco, tá? Entenda isso como risco. Tá joia? Ou lá da estatística, não sei se você fez estatística, é desvio padrão, tá? Mas entenda aqui como risco, tá? Sigma K é o risco, tá? Enquanto K barra é o retorno esperado do ativo, tá? Então, estou pegando e dividindo o risco pelo retorno esperado do ativo. Ok, Kevin? Aí eu Entendi. consigo comparar diferentes ativos, com diferentes retornos e diferentes riscos. Tá? O que é um ativo bom? Né? Quanto maior o retorno, para um risco menor, não é? Então, quanto menor for o coeficiente de variação, é melhor. Significa o quê? Que o retorno, K, vai ser muito maior do que o risco. Ok, Kevin? Ok. Uhum. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, aqui, olha. Quando eu olho aqui, olha, qual dos dois ativos que é melhor para investir, pessoal? Na análise de vocês. O ativo X ou o ativo Y? Kevin? E o resto da turma? O que vocês acham? Qual que deu um coeficiente de variação menor, pessoal? O X ou o Y? Hein, gente? O X ou o Y? Kevin, qual que deu o coeficiente de variação menor? O Y. Y, não é? 0,50, né? Uhum. Significa que o ativo Y ele tem uma relação risco-retorno menor. Entendeu? Significa o seguinte, ó, voltando aqui, ó, essa relação risco-retorno dele é menor. Significa o seguinte, que o retorno vai ser proporcionalmente maior do que o risco. Entendeu? Quanto menor o coeficiente de variação, melhor vai ser aquele ativo. Significa que ele tem um risco-retorno menor. Entendeu? Significa que eu vou ter um retorno maior, correndo um risco menor para investir naquele ativo. Que é o que a gente quer, né? Maiores retornos para menores riscos. Ok, pessoal? Então, quanto menor o coeficiente de variação, melhor para a gente aqui. Ok? Então, um investidor,
ele vai preferir o ativo Y, porque ele tem um coeficiente de variação menor do que o ativo X. Tá entendido, pessoal? Tudo bem? Dúvidas? Vou avançar então, tá, gente? Agora, vamos ver como é que a gente monta carteiras de investimentos. Tá? Essa parte aqui, pessoal, é uma parte bem prática mesmo, tá? Eu vou investir numa carteira de ações, tá? Eu quero comprar Petrobras, Vale, tá? Oi, se vocês quiserem, VEG, né? Magazine Luiza, enfim, ações que vocês quiserem aí, tá? Na hora que eu combino ativos numa carteira, pessoal, eu consigo melhorar a minha relação risco e retorno. Tá? É possível, tá, que eu diminua o risco combinando diferentes ativos. E até mesmo melhorar o risco, melhorar o retorno, tá? Se eu fizer mal feito, vai acontecer o contrário, né? Eu aumento meu risco e piora o retorno também, tá? Mas o sentido da gente compor uma carteira de ativos é aquele velho ditado, né? Que os pais da gente contam pra gente, né? De não colocar os ovos no mesmo cesto. Tá? Aquela historinha lá que a gente aprende na infância, tá? Então, uma carteira de ativos, ela permite a gente diversificar os riscos da gente. Isso a gente consegue medir, tá? Eu vou ensinar para vocês agora como é que a gente mede, tá? E como é que a gente diminui o risco compondo carteiras, construindo carteiras. Beleza? Então, aqui fica uma parte bem prática mesmo, tá? Que vocês vão ver, vai começando a ficar legal essa parte que eu falei com vocês aqui, tá, pessoal? Porque isso aqui, para quem quer investir, tá? É uma mão na roda esse negócio aqui. Tá? Então, vamos lá. Uma carteira é qualquer conjunto ou combinação de ativos financeiros. Se supusermos que todos os investidores são racionais e, portanto, têm aversão a risco, né? O investidor racional, ele quer correr menos risco, tá? Esse investidor sempre optará por investir em carteiras e não ativos individuais. Porque na hora que eu monto carteiras, eu diminuo meu risco, eu diversifico. É a vantagem e o benefício da diversificação. Tá? Então, os investidores aplicarão em carteiras, porque, com isso, estarão diversificando parte do risco inerente à situação em que se coloca todo o dinheiro em um único ativo. Ok? Se o investidor aplicar em um único ativo, ele vai sofrer todas as consequências do mau desempenho daquele ativo. Né? Se comprei a ação da Petrobras, né? Esse governo, né? O atual governo, a ação da Petrobras valorizou muito e pagou muito dividendo. Né? O governo anterior, né? Se bem, o governo anterior começou a valorizar, né? Vamos pegar o Temer, né? Já os governos do PT e o próximo governo, né? O mercado já está precificando, né? Que a Petrobras tende a cair, tende a desvalorizar, né? Porque normalmente é um governo que intervém mais, né? Independentemente aqui da questão política, tá? Mas então, se eu só tenho a ação da Petrobras, no meu exemplo, eu vou ficar sujeito. Mudou o governo, tá? Pode subir a Petrobras, a ação da Petrobras, ou pode cair. E eu só tenho a ação da Petrobras, eu estou sujeito a isso, tá? Ao passo que se eu pegar e diversificar minha carteira, comprar Petrobras, comprar Vale, comprar várias outras ações, eu vou conseguir mitigar esse risco. Tá? Eu não vou sofrer tantas consequências, né, do mau desempenho, né, ou, né, não vou ter também os benefícios de um desempenho extraordinário. Eu vou compor com outros ativos, tá? Então, isso não ocorrerá com o investidor que aplicar em uma carteira diversificada. Ok, gente? A fórmula aqui parece meio cabeluda, mas ela, na prática, vocês vão ver que ela é muito fácil, tá? Não assustem. Não, eu vou resolver com vocês aqui um exemplo, vocês vão ver que ela é simples, tá?
que é a ideia, pessoal, da carteira, então? Tá? O retorno e o desvio padrão, né? Desvio padrão, então, novamente, tá? Entendam o desvio padrão como uma medida de risco, tá? O desvio padrão é lá da estatística, mas quando vocês dizem desvio padrão para a gente aqui nesse capítulo, entendam, desvio padrão é igual a risco, tá? Então, o retorno de uma carteira é uma média ponderada dos retornos dos ativos individuais que a compõem. Tá? Ele pode ser calculado como essa equação aqui. Ó. Então, o retorno de uma carteira P, ele vai ser dado o quê? Aqui, olha. Aqui tem um errinho aqui, tá? Esse aqui é o mais, tá? Então, vai ser o peso do ativo 1 na carteira, vezes o retorno do ativo 1 na carteira, mais o peso, né, ou a proporção do ativo 2 na carteira, vezes o retorno do ativo 2, tá? Mais até o retorno do ativo N, vezes o peso, desculpa, do ativo N, vezes o retorno do ativo N. É uma média ponderada, ou seja, uma proporção que eu coloco dos diferentes ativos da minha carteira. Tá? Então, exemplo aqui, pessoal. Suponhamos que se queira determinar o valor esperado e o desvio padrão dos retornos de uma carteira compostas pelo ativo X e o ativo Y. Tá? Então, a carteira é criada com a combinação dos ativos X e Y em proporções iguais de 50% cada. Tá? Os retornos previstos dos dois ativos, eles vão ser dados, tá? No próximo slide vocês vão ver. Tá? E os pesos de cada um dos ativos na carteira que eu vou montar vai ser de 50%. Tá? Então, metade para o ativo X, metade para o ativo Y na carteira. Ok? Vamos ver aqui, olha, que lá no slide vai ficar mais claro para vocês, o próximo slide, tá? O retorno esperado da carteira é de 12% para cada ano. Então, tá aqui, ó. Estamos pegando aqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Tá? Então, os retornos previstos aqui para esses 5 anos. Para o ativo X e para o ativo Y. Então, aqui, olha, o ativo X, no ano 1, no ano aqui 2004, vai dar um retorno de 8%, no ano 2 vai dar 10%, no ano 3, 12%, no ano 4, 14% e no ano 5, 16%. Tá? E o ativo Y estão esses retornos aqui, ó, para cada um dos anos. Tá? A minha carteira é composta por 50% dos ativos X e 50% dos ativos Y. Então, no ano aqui, no primeiro ano, vai ser quanto? 0,50, né, vezes o retorno do ativo X, vezes 8%. Mais 0,50 vezes o retorno do ativo Y, vezes 16. Multiplicando 0,50 vezes 8 mais 0,50 vezes 16, o retorno esperado da carteira vai ser de 12%. Ok, gente? Vamos fazer para o segundo ano aqui para fixar. Então, o ativo X tem um retorno esperado no ano aqui 2005 de 10 e o ativo Y de 14. Então, o retorno da carteira vai ser quanto? 50% do ativo X, que é 10, então 50% vezes 10, mais 50% vezes 14. Então, 50% vezes 14. Resolvendo isso aqui, vai dar 12 também. Tá? E assim por diante, pessoal. Coincidentemente, aqui o exemplo está dando o retorno esperado da carteira para todos os anos igual. Tá? Mas poderia dar diferente, né? Se eu tiver as proporções diferentes aqui, resultados diferentes, né? Retornos previstos diferentes, obviamente o retorno esperado da carteira também seria diferente. Não ficaria 12, 12, 12, 12, 12. Aqui é uma característica desse exemplo, ficou desse jeito. Tá? Mas está o retorno esperado da carteira aqui, ó. Para todos os anos vai ser 12. Ok, gente? Dúvidas? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Não tiver, por favor, tá, pessoal? Me fala que eu retorno aqui, repito, 1000 vezes se for preciso, tá, gente? Tá?
Então, aqui, pessoal, o que vocês têm que ter em mente? Tá? Para simplificar. O retorno de uma carteira vai ser uma média ponderada. Tá? Né? Ou seja, vai ser o peso de cada ativo vezes o retorno que cada ativo individualmente dá. Tá? E eu vou somar o ativo 1, né, o retorno dele, vezes a proporção dele na carteira, mais o ativo 2, o retorno do ativo 2 vezes a proporção dele na carteira, tá? Mais o ativo N, a proporção dele na carteira, vezes o retorno do ativo N. Tá? É uma média ponderada. Aí eu vejo qual vai ser o retorno da carteira. Beleza, gente? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos caminhar aqui. Então, como é mostrado, tá? O valor esperado dos retornos dessa carteira é também de 12. Né? A gente viu aqui, ó. Coincidentemente, né, o retorno esperado foi de 12%, o retorno esperado da carteira. Tá? Na próxima tabela, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai ver que o desvio padrão dos retornos da carteira vai ser igual a zero. Tá? Vamos ver aqui, ó. Ó, o retorno esperado da carteira, então, vai ser quanto? Eu vou pegar, né? Vou somar aqui, ó. Retorno esperado do primeiro ano, mais o retorno do segundo, mais o retorno do terceiro, mais o retorno do quarto, mais o retorno do 5. Tá? Tá aqui, ó. Ó. São 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, dividido pelos 5 anos, né? Dividido por 5. Então, é igual a 60 dividido por 5, que vai dar 12 também, tá? Nada surpreendente, né? Porque o retorno de todos os anos foi 12, obviamente, né? Vai dar 12 também aqui, né? Tá? A média ponderada, o valor esperado, né? Que é uma média, obviamente, vai dar 12% também. Nesse exemplo aqui, né? Agora, o desvio padrão dos retornos esperados da carteira, ou seja, o risco, como é que a gente calcula? Eu vou pegar o retorno no primeiro ano, tá? Menos o valor esperado, né? Então, vai ser quanto? O retorno no ano 1, que é 12, menos o K-barra, que é 12 também, que a gente encontrou. Tá? Então, eu vou pegar aqui ó, a carteira no ano 1, que é 12, menos o retorno esperado, que deu 12 também. Vou fazer isso para cada ano, tá? 12 menos 12, aqui é o quadrado. Mais o retorno do segundo ano, que é 12, menos o retorno esperado, que é 12, elevado ao quadrado. Mais o retorno do terceiro ano, que é 12, menos o retorno esperado, que é 12, ao quadrado. Mais o retorno do terceiro ano, menos o retorno esperado, que é 12, ao quadrado. Tá? Mais o retorno do quinto ano, que é 12 também, menos o retorno esperado, que é 12, ao quadrado. Tá? Obviamente, isso aqui vai dar tudo zero, né? Ok? Dividido por 5 menos 1, que é 4. Tá? Eu estou usando essa fórmula aqui, ó. Ó. Essa fórmula aqui agora. E... Aqui, ó. Estou usando essa fórmula aqui agora. Uma raiz quadrada do retorno no momento J menos o retorno esperado ao quadrado dividido por N menos 1. Raiz quadrada disso. Foi o que a gente fez lá. Eu peguei 12 do ano 1, menos 12, que é a média de todos os anos, elevei ao quadrado, tá? Somei com 12 do segundo ano, menos a média do segundo ano, elevei ao quadrado. E assim por diante, até chegar no retorno do ano 5, que é 12 também no nosso exemplo, menos o K-barra, também é 12 no nosso exemplo, elevado ao quadrado. Dividido por N, que é igual a 5 anos, menos 1, então 4, tá? Tirando a raiz quadrada disso aqui, ó. Então é isso que está lá na fórmula, ó, que a gente fez agora aqui, ó. Ó. Vendo, ó, 12 menos 12 ao quadrado,
mais 12 menos 12 ao quadrado, assim por diante, até chegar no ano 5. 12 menos 12 ao quadrado. Dividido por n menos 1. São 5 anos, menos 1, 4. Vem e tira a raiz quadrada disso aqui. Ó. Obviamente, vai ser 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, né? Dividido por 4, que é 0. Ou seja, pessoal, o que a gente viu aqui? Olha, o retorno esperado dessa carteira é 12. Só que o desvio padrão é 0. Tá? O risco dessa carteira é 0. Não poderia ser diferente disso, né, pessoal? Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Ó? O retorno em todos os anos foi de 12. Não variou. Então, meu risco é 0. Nesse exemplo nosso aqui, né? Eu tenho 100% de garantia, nesses anos aqui, de que vai ter 12% de resultado. Tá? Cravou 12 em todos os anos. Logo, o risco, né, que é a possibilidade de não ocorrer um resultado esperado para a gente, né, vai ser 0 nesse caso. Essa é a carteira dos sonhos, né? Ela teve o resultado reloginho esperado todos os anos de 12% para um risco 0, que não variou em nada aqui, ó. Deu 12 para todos os anos. Tá? Então, o valor esperado dos retornos da carteira é 12 para todos os anos, né? E o desvio padrão, ou o risco da carteira, vai ser 0 nesse exemplo aqui. Dúvidas, pessoal? Como é que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar até aqui, pessoal? Como é que tá? Professor, eu acabei de chegar porque eu me atrasei. Eu vou acompanhar de agora e depois eu assistir o vídeo. Tá joia. Quem tá falando? É a Cássia. Tá joia, Cássio. Qualquer coisa aqui você me fala, tá bom? Tá? Mas só para você pegar o bonde aí, tá? A gente está calculando aqui agora o risco de retorno de uma carteira. Uma carteira é uma cesta de ativos, tá? Uhum. O resultado, o retorno de uma carteira vai ser uma média ponderada dos retornos de cada ativo individualmente, vezes a proporção que eles têm na carteira. Sim. Ok? Sim, ok. É isso. Você vai fazer uma média ponderada. Coloquei Petrobras mais Vale mais Oi, por exemplo. Tem o retorno de cada uma delas na carteira. E Petrobras eu coloquei, 40% da minha carteira é Petrobras. Vale é 20% e Oi é 40%. Entendeu? Então, vou pegar o retorno que cada uma dá, vezes a proporção dela na carteira. Vou chegar ao retorno esperado daquela carteira. Tá joia? Tá. E o desvio padrão, que é uma medida de risco para a gente, risco o que é? A possibilidade de ter um resultado diferente daquele esperado. Tá? O risco vai ser o quê? Vai ser dado por essa fórmula aqui, ó, que a gente fez. Ok? Ok. Tá? A gente viu nesse exemplo aqui que o risco foi 0, porque todos os anos cravou o mesmo retorno. Então deu 0, o retorno de cada ano menos a média do ano. Tá? Logo, o risco, né, o desvio padrão, né, que é sigma K, P da carteira P, vai ser 0. Tá joia? Tá joia. Então, gente, vocês já têm condição de montar carteiras. Vocês já podem fazer isso. Beleza? Bom, vou avançar, tá, pessoal? Voltando à historinha, né, naquela fábula lá, né, de não colocar todos os ovos no mesmo cesto, tá? A diversificação, então, é reforçada na medida em que os retornos dos ativos variam em conjunto. O que quer dizer, pessoal, esses dois gráficos aqui para a gente, ó? Tá? Imagina o seguinte, vou tirar aqui primeiro, ó. Vamos só olhar, foco aqui nos dois gráficos, tá?
Ó, imagina o seguinte, eu tenho dois ativos, tá? O ativo N e o ativo M. Tá? O que é uma correlação positivamente perfeita? Significa que ambos os ativos, eles variam na mesma direção e na mesma proporção. O que é isso, pessoal? Quando o ativo N, ele sobe, estão vendo? Subiu aqui, ó, o retorno dele, né? Do ativo N subiu. O ativo M também vai subir. E na mesma proporção, tá vendo? Ó? Um subiu, o outro subiu. Na mesma proporção, né? Essa distância entre eles aqui, ó, ficou o mesmo. Então, eles variaram na mesma proporção. Continuando, quando o ativo N cai, o ativo M também cai, na mesma proporção, né? Tá vendo? Essas duas curvas aqui estão paralelas, né? A área entre as duas curvas está permanecendo constante. Ou seja, eles estão variando na mesma proporção. Quando o ativo N sobe de novo aqui, ó, o ativo M também sobe. E na mesma proporção, né? Essas curvas aqui estão paralelas, né? Então, um não está subindo mais que o outro, tá? Ou está caindo mais que o outro. Eles estão subindo ao mesmo tempo e na mesma quantidade. Estão caindo no mesmo momento e na mesma quantidade. Estão subindo no mesmo momento e na mesma quantidade. Tá? Então, isso que a gente fala é o seguinte, esses ativos se correlacionam, né? O que é correlação para a gente aqui em estatística? Correlação mede quando uma variável, ela varia juntamente com a outra. Então, elas são correlacionadas, né? Quando uma sobe, a outra também sobe. Quando uma cai, a outra também cai. Então, elas têm uma correlação entre elas. Tá? Por que a correlação é positiva? Porque elas variam na mesma direção. Uma sobe, a outra sobe. Uma cai, a outra cai. Tá? Então, uma correlação positiva. E por que é perfeita? Que é na mesma proporção. Uma subiu, a outra subiu na mesma proporção. Uma caiu, a outra caiu na mesma proporção. Tá? Então, uma correlação, variam conjuntamente, estão correlacionadas, positivamente, que variam na mesma direção, uma sobe, a outra sobe, uma cai, a outra cai, e perfeita, porque eles variam na mesma quantidade. Uma subiu 1, a outra subiu 1. Uma caiu 2, a outra caiu 2 também. É perfeita a variabilidade entre elas. Tá? Isso é correlação positivamente perfeita. O que é uma correlação negativamente perfeita agora, pessoal? Eles variam, tanto o ativo N quanto o ativo M estão correlacionados, porque eles variam também. Um subiu, agora é negativo, por quê? Porque enquanto um cai aqui, ó, o N caiu, o outro subiu. O N subiu, o M cai. Então, eles estão correlacionados. Um varia, o outro varia também. Só que agora é o contrário. É uma correlação negativa. Quando o ativo N sobe, o ativo N, M de Maria, cai. Quando o ativo N cai, o ativo M de Maria sobe. Então, eles têm uma correlação negativa, é o contrário. Enquanto um sobe, o outro cai. Enquanto um cai, o outro sobe. Por que agora é uma correlação negativamente perfeita? Porque eles variam em direções opostas, mas porém na mesma proporção. O ativo N sobe na mesma proporção que o ativo M de Maria cai. O ativo N de Nair cai na mesma proporção que o ativo M de Maria sobe. Então, uma correlação negativamente perfeita. Ok, pessoal? Dúvidas?
Estão conseguindo acompanhar isso, pessoal? Então, vou avançar, tá? A diversificação é reforçada na medida em que retornos dos ativos variam em conjunto. Olha só, o simples fato de eu combinar dois ativos numa carteira, eu estou tendo o efeito de diversificação. Tá? Este movimento geralmente é medido por uma estatística conhecida pelo nome de correlação. Foi o que a gente viu aqui, ó. Correlação, o que que é? É uma variação combinada dos dois ativos. Os dois estão relacionados entre si. Eles se correlacionam. Beleza? O que que acontece, pessoal? Ó, qual carteira? Imagina que vocês têm dois ativos aqui, tá? NN, tá? Petrobras e Vale, por exemplo. Tá? Dois ativos. Chutando, tá? Qual carteira, pessoal, que vocês acham que é melhor sob o ponto de vista de diversificação? Essa carteira aqui ou essa carteira aqui? Qual que vocês acham que é melhor? Sob o ponto de vista de diversificação, né? Diversificação, entenda diversificação como uma tentativa de mitigar risco, né? Qual das duas carteiras vocês acham que é melhor? A carteira 1 ou a carteira 2? Para a gente ter diversificação. Qual que vocês acham, gente? Olha só, a carteira 1, o ativo N sobe e o ativo M sobe também. Então, o efeito combinado dessa carteira aqui vai ser o seguinte: subiu, os dois ativos vão subir. Agora, caiu, você vai somar o efeito desse ativo com esse. Então, essa carteira vai subir muito mais e vai cair muito mais. Essa carteira ela vai variar muito mais, ela vai oscilar muito mais. Já essa segunda carteira aqui acontece o contrário. Quando um cai, o ativo N cai, o ativo N sobe. Quando o ativo N sobe, o ativo N cai. Então, essa carteira ela vai ter um resultado médio aqui, ó. Ela vai oscilar menos, porque o efeito combinado de uma, né, compensa o de outro. Esse aqui subiu, esse aqui caiu. Esse aqui caiu, esse aqui subiu. Então, se eu estou querendo mitigar risco, eu vou escolher carteiras que têm essa característica aqui, ó. Essa é a carteira dos sonhos. É uma carteira que tem a correlação negativa perfeita. Eu vou zerar o risco. Então, quando eu tenho um ativo que está caindo, eu tenho outro que está subindo, e aí um compensa a queda do outro. O ideal para a gente é ter isso aqui, ó. Essa é a carteira dos sonhos. Tá? É o que está visto aqui, olha. Vamos pegar esses dois ativos aqui agora, ativo F e o ativo G. Tá? Ó, eu combinei o retorno de um ativo com o retorno de outro ativo, ó. Essas duas carteiras aqui, elas não são perfeitas a correlação delas. Mas o simples fato de eu misturar o ativo F com o ativo G na minha carteira, eu já amorteço a variabilidade desse ativo. Tá? Eu já diminuí. Não ficou uma linha reta perfeita, porque aqui, no caso desses dois ativos, não é uma correlação perfeita. Mas o simples fato de eu combinar um com o outro já me dá um risco menor. Tá? Vai variar menos essa carteira. Então, mesmo que dois ativos não tenham uma correlação negativa perfeita, né, que seja esse aqui bonitão, ó, tá? Que vai dar uma linha reta aqui, ó, certinha aqui, olha, o retorno, tá? Na prática, isso é muito difícil da gente achar isso, tá? Mas o simples fato da gente ter ativos que tenham correlações negativas, imperfeitas, né?
a gente já tem esse efeito aqui, ó. Aqui eu tenho uma carteira, ó, que não tem uma correlação perfeita, negativamente perfeita, né? Mas o simples fato de eu combinar o ativo F com o ativo B, eu já diminuo o risco da carteira, a variabilidade da carteira. Tá? Então, mesmo que dois ativos não tenham correlação negativa perfeita, o investidor ainda pode conseguir benefícios com a diversificação, combinando-os em uma carteira, como é mostrado nessa figura aqui, ó. Basta eu pegar um ativo que, enquanto um cai, o outro sobe, eu já estou diminuindo o risco dessa carteira. Tá? Vamos pegar na prática para vocês verem, pessoal. Ó, geralmente, aqui no Brasil, quando a bolsa cai, o dólar sobe, não é? Geralmente é isso, né? Esses dias vocês estão vendo aí, né? Essa questão aí da PEC e tudo mais, né? Dias turbulentos, não é? Da PEC aí do gasto aí, né? Que o novo governo está propondo, né? Já a questão aí ontem, né? Saiu a queda aí do orçamento secreto, vocês estão acompanhando isso aí, né? Esses momentos de turbulência, pessoal, né? Turbulência é incerteza. Incerteza é maior risco, né? Então a gente vê o que acontece. A bolsa cai e o dólar sobe. Então, olha, uma maneira de eu diminuir o risco é o quê? Eu misturar, né? Ações, por exemplo, com dólar. Eu tenho uma carteira minha que é composta por ações e por dólar. Percebe? Quando a bolsa estiver caindo, o dólar está subindo. E o contrário também acontece, né? O dólar está caindo. Quando o dólar está caindo, geralmente a economia está indo melhor, né? A ação tende a subir. Então, eu misturei dois ativos que um vai compensando o outro. Com isso, essa minha carteira, né, composta por dólar e por bolsa, ela vai ter uma variabilidade menor, ela vai ter um risco menor. Eu tenho maior certeza do resultado que eu vou ter da carteira. Tudo bem, gente? Estão acompanhando, pessoal? Como é que vocês estão? Dúvidas? Vocês ficam muito calados. Desculpa, eu fico perguntando aqui, porque eu não vejo vocês, tá? Eu só fico vendo meu PowerPoint e eu perco a sensibilidade, né? Aqui da turma, né? O contato visual aqui. Eu não sei se vocês estão acompanhando ou não. Tá? Então, vocês vão me dando feedback, por favor, tá? Posso avançar, então? Então, vou avançar. Pode sim. Ó, outro exemplo aqui, tá? Retornos previstos, valores esperados e desvios padrão para uma carteira, para 3 ativos aqui, combinados, tá? Eu vou montar carteiras, tá? Combinando ativo X, Y e Z. Vou montar uma carteira XY e uma carteira XZ. Tá? Então, tá aqui para os 5 anos. Tá aqui o retorno do ativo X. Aqui o retorno do ativo Y. E o retorno do ativo Z. Eu vou montar uma carteira composta de 50% do ativo X e 50% do ativo Y. E vou montar outra carteira para a gente comparar com 50% do ativo X e 50% do ativo Z. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Ó, ela vai ter valores esperados, tá? E desvios padrão ou riscos específicos para cada uma dessas carteiras, tá? Então, como é que a gente fez aqui, olha? Eu peguei 50% de 8 mais 50% de 16, que vai dar 12. Depois, 50% de 10 mais 50% de 14, que vai dar 12. E assim por diante, tá? 50% de 12 mais 50% de 12 vai dar 12. Vou fazendo isso, tá? Pegando, né, uma carteira para cada ano composta por metade do ativo X e metade do ativo Y. Tá aqui, ó, dos retornos, né, do ativo X e do ativo Y. E vem e coloca aqui, ó. O valor esperado vai ser quanto, né? Vai ser a média, né? 12 mais 12 mais 12
mais 12, mais 12, dividido por 5. Dividido por 6, isso. 1, 2, 3, 4, 5, né? Dividido por 5. Vai dar 12. Tá? Tá aí, ó. Já a carteira XZ vai ser quanto? 50% de X, né? 50% de 8, mais 50% de Z, que é igual a 8 também, né? Então, vai dar 8% no ano 1. 50% de X, né? No ano 2, né? 50% de 10, mais 50% de 10. E vai dar 10 também. Faça isso para todos os anos, né? Metade do retorno do ano 1, do ativo X, mais metade do retorno do ativo Y. E aqui compõe aqui o retorno de cada um dos 5 anos, dessa maneira. Tá? Somando todos os anos, né? 8, mais 10, mais 12, mais 14, mais 16, dividido por 5 anos, o valor esperado da carteira XZ também é 12 anos. Tá? Então, a gente tem duas carteiras aqui que apresentam o mesmo retorno esperado, por coincidência do exercício, né? Uma coincidência didática aqui, né? Intencional. Tá? Tanto a carteira XY quanto a carteira XZ possuem o mesmo retorno esperado de 12%. Tá? Porém, pessoal, o desvio padrão das carteiras, tá? É diferente. Tá? Ó, o desvio padrão das carteiras, a gente calcula por aquela forma que a gente viu agora há pouco. Ó. Tá? Eu vou retomar aqui só para vocês verem como é que é calculado. Ó. O desvio padrão vai ser dado por essa forma aqui. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? O desvio padrão é dado ou por essa fórmula, ou por essa fórmula aqui, ó. Tá? Resolvendo isso, pessoal. Gente, só um minutinho aqui, tem uma criança gritando aqui, não sei se vocês estão ouvindo, eu vou ter que pedir para fazer silêncio aqui, só um segundinho, tá? Eu acho que deve estar atrapalhando vocês aí, só um minuto. Ô, gente, desculpa, tá? Mas a aula em casa, online, né? Com criança tem dessas coisas. Não sei se vocês estão ouvindo aí, né? Estou julgando aqui, mó escândalo. Não sei se vocês ouviram. Não, não dava para escutar quase não, professor, mas Não? não, estava tranquilo. Bom, tem um anjinho aqui, ele começa a julgar, tá no videogame, né? Vai ficar nervoso com os colegas, né, jogando online, né? Começa a xingar, fala palavrão, né? Fica morrendo de vergonha, né? A pandemia aqui, era isso quando era menino, era cachorro, né? Tem outro cachorro que fica latindo, né? Essas coisas de dar aula em casa, né? É normal, Virou um novo normal, né, na vida da gente, né? Essas coisas assim, né? é isso mesmo. Mas desculpa aí, estamos de volta, tá? Pessoal, vocês estão vendo meu PowerPoint? Não sei se perdeu o compartilhamento, vocês estão vendo, gente? Sim, mas não está no modo de Vou colocar apresentação. aqui de novo, tá? Então, ó, voltando aqui, pessoal. Ó, então, calculando os desvios padrão das duas carteiras, pessoal, por aquela fórmula que a gente já viu, a gente vai chegar à conclusão seguinte, ó. A carteira XY, ela tem um desvio padrão de 0. Aqui, visualmente, eu já consigo antecipar aqui, ó, que todos os anos vai ter o mesmo retorno. Então, o desvio padrão é 0. Não vai variar, né? Já a carteira XZ, o desvio padrão dela é 3,16. Tá vendo? Cada ano teve um resultado. 8, 10, 12, 14, 16.
Então, o desvio padrão da carteira XZ é 3,16, enquanto o desvio padrão da carteira XY é igual a zero. Tá? Se vocês, pessoal, fossem investir, qual carteira que vocês iriam preferir? A carteira XY ou a carteira XZ? Qual que é a carteira mais adequada? Obviamente, a carteira XY, né, pessoal? Porque ela apresenta o mesmo retorno esperado, que é 12% da carteira XZ, porém, ela tem risco zero, né? Tem um desvio padrão igual a zero. Então, ela tem risco nenhum. Eu tenho que garantir que todo ano eu vou ter esse retorno aqui, ó. Tá? Enquanto a carteira XZ, ó, eu tenho um retorno esperado de 12, mas tem risco, né? O risco é 3,16% de não acontecer esse resultado esperado de 12. Um ano vai acontecer 8, o outro ano vai acontecer 10, outro ano vai acontecer 12, outro ano vai acontecer 14, outro ano 16. Então, ela vai oscilar em torno dos 12. Mas eu não tenho a garantia, né? Há um risco de não acontecer o valor esperado de 12. Já a carteira XY, não, ela é bonitinha aqui, ó. Eu tenho certeza de que vai acontecer sempre o valor esperado de 12, ou seja, o risco dela é zero. Então, um investidor propenso a risco, um investidor racional, ele vai querer essa carteira XY, tá? Em detrimento da carteira XZ. Beleza, pessoal? Dúvidas? Tudo bem? Tranquilos? Então, pessoal, dito isso, você já tem condição de montar carteiras de investimentos. Tá? Basta vocês pegarem o retorno de cada ativo. Vocês pegam historicamente o retorno, né? Vou comprar a Petrobras. Vou comprar a Magazine Luiza. Vocês pegam o retorno, tá, dessas ações historicamente, tá? Vocês vão ter uma média histórica desse retorno. Tá? E aí, vocês vão compor carteiras e vão saber a proporção de cada um dos ativos na carteira. Vocês vão ter um valor esperado daquele ativo. E vocês calculam o desvio padrão, vocês vão saber qual que é o risco daquela carteira. E compondo diferentes ações da carteira, vocês vão fazendo de tal forma que o desvio padrão fique o menor possível. Ou seja, o risco da carteira fique o menor possível. No Excel, vocês fazem isso. É isso que a gente faz para montar carteira de investimento com risco menor. Tá? Fazendo uma relação de risco e retorno, ou seja, aquele coeficiente de variação, tá? Que é o desvio padrão sobre o valor esperado, ou seja, o risco dividido pelo valor esperado, eu quero que ele fique com o menor número possível. Tá? Ou seja, ele vai dar um maior retorno comparativamente com o menor risco. Essa é a carteira que eu quero ter. Tudo bem, gente? Ok? Vou avançar, tá, pessoal? O coeficiente de correlação, gente, tá? Ele varia estatisticamente, tá? Entre +1, que é a carteira positiva perfeita, e -1, que é a carteira negativa perfeita, tá? Então, a correlação estatística, ela varia entre -1 e +1. Quando é zero, a correlação é zero, ou seja, não existe correlação entre os ativos. Eles variam independentemente um do outro. Tá? Então, ó, na ilustração que a gente viu, ó, essa carteira aqui, ó, tem uma correlação +1. Elas variam na mesma direção e na mesma proporção. Tá? Essa é a carteira com correlação igual a +1.
essa carteira aqui, pessoal, tem a correlação igual a -1. Porque variam exatamente na mesma proporção, mas em direções opostas. Uma sobe, a outra desce. Tá? Então, correlação +1 e correlação -1. Ok? Então, uma correlação, coeficiente de correlação +1, é a carteira positivamente perfeita. A amplitude de retorno vai ser o quê? Entre os retornos de ativos individuais, tá? E amplitude de risco entre os riscos de ativos individuais. A correlação zero, amplitude de retorno entre os ativos individuais e o risco entre o risco dos ativos mais arriscado e um nível inferior ao ativo menos arriscado. E a -1, que é negativamente perfeita, amplitude de retorno entre os retornos dos ativos individuais e amplitude do risco entre o risco do ativo mais arriscado e zero. Tá? É isso que eu mostrei aqui, ó, para vocês, ó. Tá? Positivamente perfeita, +1. Negativamente perfeita, -1. Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Tá? O que acontece, pessoal? Aqui que a coisa começa a ficar bonita, tá? Na teoria de risco e retorno, vocês vão ver onde que a gente vai chegar. Quando eu combino diferentes ativos em uma carteira, deixa eu colocar só esses dois aqui para... Isso, ele não deixa aqui, ó. Mas vamos lá. Ó, o que acontece, pessoal? Ó, no eixo, esse gráfico aqui mostra o seguinte, tá? É o risco de uma carteira à medida que a gente vai adicionando mais ativos na carteira, tá? Então, no eixo X, aqui, ó, eu vou aumentando o número de ações na minha carteira, tá? Então, aqui eu tenho uma ação, duas ações diferentes, 3 ações diferentes, 4, 5 ações, tá bom? Eu estou colocando um número maior de ações na carteira nessa direção, tá? E aqui, no eixo Y, é o risco dessa carteira. O que acontece, pessoal? A gente viu, tá? Concentra nessa primeira linha vermelha aqui, ó, só nela, tá? Na medida que a gente vai colocando novas ações ou novos ativos na carteira, o que está acontecendo com o risco da carteira? O risco vai diminuindo, ó. Ele vai diminuindo, 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 tá? No infinito, ele chega próximo dessa reta aqui, ele vai tangenciando essa reta aqui, ó. Tá? Que é o quê? O sigma M, tá? Que é o risco da carteira. Tá? De uma carteira com um número infinito de ações. Tá? Esse risco aqui, pessoal, que a gente vê, ó, tá? Que é essa área que está aqui, ó, a gente chama de risco não sistemático ou risco diversificável. O que é isso, pessoal? Significa que eu consigo, por meio da diversificação, ou seja, da inclusão de novos ativos na minha carteira, eu consigo mitigar esse risco aqui, ó. Isso aqui é o risco não sistemático, tá? Ou risco diversificável, tá? À medida que eu acrescento novos ativos, novas ações na minha carteira, eu consigo diversificar o risco, consequentemente, eu consigo minimizar esse risco, até chegar a esse limite aqui, ó. Que não é zero, tá? Eu não consigo chegar no risco zero. Eu vou conseguir chegar no limite aqui, ó, a esse sigma M, que é o risco dessa carteira aqui de mercado, tá?
Esse risco aqui mínimo, pessoal, que a gente chama de risco M, ou risco de mercado, é o risco sistemático, ou não diversificável, ou risco sistêmico. Esse risco aqui, pessoal, eu não consigo ficar livre dele. Tá? Vamos falar de uma maneira prática para vocês entenderem o que eu estou querendo falar aqui. Eu vou criando uma carteira de ações. Vou lá na bolsa e compro Petrobras, tá? VEG, Magazine Luiza, não sei o que lá mais lá compro, tá? Vou misturando os ativos da minha carteira. Então, eu vou colocando novos ativos, a minha carteira vai diversificando e eu vou diminuindo o risco. Até chegar nesse ponto aqui, ó. À medida que eu vou colocando, sei lá, 100 ações da minha carteira, eu vou chegar nesse limite aqui, ó. Não vai zerar o meu risco, não vou chegar aqui, eu vou chegar aqui, ó. Esse é o risco da carteira de mercado, é o risco mercado. É o risco Brasil, é o risco país. Tá? É um risco sistemático, é um risco sistêmico. É aquele risco ao qual todas as ações, todos os ativos, todas as carteiras estão sujeitas. É o risco Brasil. Eu não consigo ficar livre dele. Percebe? Tem um risco de mercado ali que eu não consigo ficar livre dele. Tá? O índice Bovespa, a carteira, né? O índice Bovespa, o que é? Uma carteira composta por um conjunto de ações de maior representatividade na bolsa, né? Tá? Tem um risco ali, aquela carteira. Aquela carteira não tem risco zero. Ela tem um risco. Ela está sujeita ao risco Brasil, ao risco país, né? Tá? Então, pessoal, eu consigo mitigar risco, eu consigo ficar livre do risco não sistemático, tá? Ou risco que eu consigo diversificar. Agora, o risco sistemático, ou risco sistêmico, ou risco daquele país ali, daquele local, eu não consigo diversificar esse risco, eu não consigo ficar livre dele. Se eu estou no Brasil, todas as carteiras estão sujeitas ao risco Brasil. Eu não consigo ficar livre dele. Ok? Bom, para eu ficar livre desse risco, ou mitigar esse risco, o que eu posso fazer? Aí eu tenho uma opção, né? De investir em ativos fora do Brasil. Se eu pego, invisto lá nos Estados Unidos, por exemplo, aí eu estou misturando, né? Eu faço uma carteira aqui no Brasil com uma carteira lá nos Estados Unidos. Aí eu estou mesclando, né? Eu estou pegando os meus ativos e sujeitando eles ao risco americano, que é um risco menor que o risco Brasil. Aí eu vou conseguir ficar abaixo dessa reta aqui, ó. É isso que está mostrando aqui, ó. Tá? Então, tem uma carteira formada só por ativos domésticos, que é essa carteira vermelha. Tá? E eu tenho uma carteira formada por ativos domésticos e internacionais, que é essa carteira verde. Tá? Consequentemente, eu diminuí o risco diversificável, ou risco não sistemático, e também consegui cair o risco sistemático, daqui da reta vermelha para a reta verde. Tá? Então, além de investir em diferentes ativos num país, vale a pena eu investir em diferentes países também. É a maneira que eu tenho de diminuir o meu risco daquele país, aquele risco sistemático, aquele risco não diversificável daquele país. Agora, nesse momento que a gente está vendo, o Brasil está muito turbulento, se eu tenho uma carteira, embora o mundo todo está turbulento, né? Mas se eu tenho uma carteira lá nos Estados Unidos, essa carteira vai oscilar menos. Lá em 2008, quando a gente teve a crise do subprime americano, né? Se eu tinha uma carteira Brasil e Estados Unidos, né? Lá caiu muito, enquanto o Brasil, naquele momento, estava subindo, né? Então, aqui ia compensar também, né? Os ativos brasileiros, naquele momento, quem vai lembrar, estavam subindo, enquanto os ativos americanos estavam caindo. Então, uma coisa compensa a outra. Beleza? Então, aqui fica mostrado para vocês a teoria, né, e a estatística, como é que ela comprova para a gente
a vantagem, tá, da diversificação de uma carteira no sentido de mitigar, no sentido de minimizar, de diminuir risco. Tudo bem, gente? Ok? Então, vamos lá. Vamos avançar aqui. Aliás, gente, eu entro num assunto novo aqui. Vocês querem parar agora? Melhor que eu entrar e daqui 5 minutos ter que parar, quebrar o assunto aqui. Vamos fazer nosso intervalo agora, pode ser? Pode ser, gente? Sim. Acho que é melhor aqui para não quebrar o assunto, tá? Então agora são 8h40. A gente volta 5 para as 9. Beleza? Beleza. Ok? Então até já. Come- Até já. Vai Eu lá não para vocês sei se fazerem o quando lanche. Descansar um eu pouquinho. xingo ela, por causa que ela tá pegando a ração da Mel, ela tá entendendo que eu tô xingando porque ela tá pegando comida que não é dela, ou eu tô xingando ela porque ela tá comendo? Como é que é? Não O que entendi. você entendeu, amor? Você está falando comigo, Kevin? Não é pra pegar a ração da Mel, gato. Pra pegar só a Tá. ração, entendeu? Entendi. Sua cachorra aí? Aqui, ó. Bom, eu vou dar uma pausa aqui, tá, pessoal? Beleza? Estou parando a gravação, que vou dar uma pausa. Então, 5 para as 9 a gente volta. Tá? Até já.